Joinha, né? Então, só lembrando as alunas do formulário Borboletas que Inspiram. Então, a gente vai fazer 1 ano de curso, né? E aí eu quero fazer uma homenagem para vocês, conforme eu falei na última aula. Então, eu preciso muito que vocês preencham o formulário e que coloquem a foto de vocês. Quem não conseguir anexar a foto, que algumas pessoas relataram que tiveram dificuldade para anexar, pode me mandar no privado pelo Telegram, tá bom? Porque no Telegram ele conserva a qualidade de imagem. Eu não sei se vocês sabem disso, mas imagens que a gente passa pelo WhatsApp, elas não ficam com a mesma qualidade. Apesar que agora tem até uma configuração que você mexe lá no WhatsApp e você consegue melhorar a qualidade da imagem. Porém, às vezes a gente esquece, também no WhatsApp eu não gosto de deixar, porque aí junto um monte de imagem na galeria e o celular fica pesado. Então, eu sempre oriento a passar pelo Telegram. Então, até quem às vezes às vezes manda, né, uma foto, manda um post pelo WhatsApp, fica de olho nisso, porque perde a qualidade. E o Instagram reduz a entrega quando a gente quando a gente usa uma foto com uma qualidade não tão boa. Então, quanto melhor a qualidade da nossa foto, do nosso post, melhor, tá bom? Então, por favor, meninas, depois, ó, quando eu fizer a homenagem, começar a fazer os posts e vocês não estiverem lá, vocês vão falar assim, ah, ele não fez o meu e tal. Então, ó, preenche lá, é rapidinho para preencher o formulário e coloca a foto, tá? Outra coisa, para imprimir, para baixar o certificado do curso, vocês precisam marcar, se vocês concluíram a aula, tem que marcar como concluída, porque se você não vai até o finalzinho da aula, às vezes, tipo, acabei de falar e ficou um pouquinho ainda. Se você não vai até o finalzinho da aula, a aula não fica como concluída, tá bom? Deixa eu até mostrar aqui rapidinho para vocês. Estão vendo a tela da Hotmart? Tela da Hotmart? Joia, né? Então, eu vou entrar aqui, ó. Quando eu clico no curso, ele abre a tela aqui para mim, né? Ah, outra coisa, avaliação. A avaliação não é nos comentários das aulas. A avaliação é aqui que vocês fazem. Então, vocês entram, aí tem aqui, avalie o produto. Aí vocês vão clicar aqui e vai aparecer uma telinha para avaliar. Avaliar agora. E aí vocês vão colocar aqui a nota, se vocês querem, eu não vou avaliar, porque eu mesmo avaliar o curso não vale, né? Mas deixa eu pular aqui, aí aparece um espaço, aparece nota para várias coisas, e aí aparece um espaço no final para colocar algo escrito. Depois que você coloca tudo, aparece, tá? Mas é por aqui, não dá para fazer pelo app, tem que abrir no navegador, ou no computador, ou no celular mesmo, você tem que abrir lá pelo Google e tal, pelo navegador, para você conseguir fazer, tá? Eu vi que algumas fizeram nos comentários também bacana vocês interagirem, mas façam aqui que me ajuda muito, tá bom? Vocês mandam os depoimentos, mas não colocam aqui, e para mim é muito importante isso, tá? Deixa eu só mostrar aqui do concluído rapidinho, porque eu sei que tem algumas que ainda têm dúvidas. O que acontece? Tem algumas que migraram da plataforma da Eduz para a Hotmart, porque a primeira turma do curso foi na plataforma da Eduz, mas aí depois eu mudei para a Hotmart. Então, quem fez a migração já tinha assistido lá as aulas na Eduz e aí migrou para a Hotmart. Só que na plataforma, eles só autorizam pegar o certificado depois que você já fez todas as aulas. Então, você precisa entrar lá e concluir cada aula que você já tinha concluído na outra plataforma, tá? E como que a gente faz isso? Só pegar aqui uma aula de exemplo. Vou pegar aqui, por exemplo, Canva intermediário. Deixa eu ver, já está tudo como concluído aqui, porque eu fiz outro dia. Deixa eu ver se aqui tem. Eu tive que concluir tudo para eu poder mostrar como fazer um vídeo de como pegar o certificado. Deixa eu ver, beabá do conteúdo. Aqui deve ter alguma. Mas dá para mostrar de todo jeito. Então, quando você termina a aula,
ele vai automático como concluído. Porém, como eu falei para vocês, se você não vai até o último segundo, ele não aparece. Então, ele vai ficar assim, ó. Ele vai ficar pretinho, marcar como concluída. Aí você precisa vir aqui e marcar como concluído, tá? Aí quando você marca como concluído, quando tiver tudo concluído, aí você consegue emitir o certificado. O tutorial para emitir o certificado está aqui em tutoriais, tá bom? Mas se tiver qualquer dificuldade, pode me perguntar também, que eu ajudo vocês, tá? Então, era isso que eu queria falar daqui. Vou fechar aqui, vamos voltar lá. Fica um monte de janela aberta e aí eu fico confusa. Vamos lá. Então, recadinhos dados, vamos à nossa aula. Então, hoje a gente vai aprender a fazer esse tipo de sticker aqui. Essa é uma funcionalidade nova no Canva e que deixa o post bem bonito. Então, você pode colocar o seu arroba aqui ou você pode criar stickers diversos aí de acordo com o seu nicho, de acordo com o seu objetivo. Esse que eu fiz aqui é um exemplo para você colocar para interação. Eu usei o avatar aqui do Bytemoji. Eu vou escrever aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui no chat para vocês anotarem. Bytemoji. É um aplicativo que, na verdade, é do... Ai, fugiu o nome. Do Snapchat. E eu gosto bastante dele, porque vocês sabem que as minhas alunas já sabem, né? Eu sou meio avessa àqueles avatares, não é avatar que fala, tem um outro nome, né, que usa. Fugiu o nome. Eu não gosto muito, sabe? Eu acho que infantiliza o perfil, ou se a pessoa usa demais, para mim, sinceramente, não passa muita credibilidade. Quando eu entro num perfil que só tem aquele bichinho lá dançando e tal, eu particularmente não gosto. Mas você usar em alguns posts, no último card, né, em algumas coisas, fica legal. Como eu sempre falo, tudo é equilíbrio, né? Dependendo do perfil, até que dá super certo. Mas dependendo do perfil, não fica legal. Passa uma coisa meio... Uma impressão assim de infantilidade, sabe? E aí eu uso aqui para algumas coisas, né? Se você quiser, você pode fazer outras coisas também, mas esse, por exemplo, eu usei aqui. Então, quando você usa esse aplicativo do Bytemoji, escreve Bitmoji, ele aparece aqui várias opções. Eu gosto dele porque ele tem um monte de opções. Às vezes eu até uso nos stories, mas na correria do dia a dia não é sempre que eu uso também, não. Mas ele tem várias coisas, ó. Ele é bem legal, assim, sabe? Ele tem várias coisas aqui, ó. Então, você pode usar para fazer várias interações com o post. Então, o post ele fica mais descontraído também, né? Então, se vocês quiserem fazer igual o meu, aí vocês vão criar lá o avatar de vocês. É avatar mesmo, tá certo o nome. Vão criar o avatar de vocês no Bytemoji ou em outro aplicativo, né? E aí vocês podem colocar. Ou pode colocar aqui também uma foto. Eu vou até fazer um com foto para a gente ver como fica. Então, como a gente vai fazer? Eu vou começar aqui do zero, só para mostrar para quem... Porque eu não sei, como tem algumas que não são alunas, de repente tem alguém que não sabe aqui do zero. Mas para você abrir um documento aqui, você vai criar um design. Então, você vem, abre o Canva, né? Aí vem criar um design. E aí você clica aqui em post para Instagram. Então, é o formato quadrado que eu utilizei aqui para fazer, tá? Porque aí ele fica certinho no formato que a gente vai utilizar, que é aquele formato circular lá. Deixa eu voltar aqui. Então, eu vou mostrar. Esse daqui é o modelo já pronto, né? É claro que eu vou disponibilizar para as alunas o template, né? Que a gente é muito boazinha, quer sempre ajudar vocês, porque facilita o trabalho, né? Então, eu vou disponibilizar esse template e aí vocês conseguem editar aí. Mas se você quiser fazer do zero, eu vou ensinar como fazer do zero, tá bom? Então, como que a gente faz isso do zero? A gente vai colocar aqui, vai inserir o texto, né? Que a gente quer colocar. Aqui pode ser qualquer texto, gente. É usar a criatividade. Você vai fazer lá uma campanha promocional, vai fazer qualquer... Aqui, por exemplo, eu fiz um do câncer de mama. Ó, esse daqui eu fiz até para uma aluna, que ela adquiriu o PEC e tal, aí eu fiz para ela. Que é do Outubro Rosa. Então, dá para usar assim para várias coisas, para deixar, né, mais atrativo aí os posts, nos stories também.
Mas eu vou mostrar isso daqui para vocês. Então, a gente está aqui com o documento em branco. Então, eu coloquei no fundo um círculo. Mas se você não quiser, não precisa colocar. Eu coloquei no fundo o círculo, que ele vai ficar branquinho por dentro. E o círculo fica mais fácil na hora que a gente vai colocar no mockup. A gente vai usar um mockup para fazer isso. Então, aqui para adicionar o texto, eu venho aqui, adiciono um texto. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar meu arroba, né? Renata Santos, .sm, que tem um perfil novo agora. E aí, ó, coloquei aqui Renata Santos. Primeiro eu vou trazer o elemento aqui. Para trazer o elemento, eu venho em elementos, venho aqui em linhas e formas, ó, cliquei em elementos, venho em linhas e formas, ver tudo, e eu vou pegar aqui o círculo, né? Vamos colocar o círculo em branquinho, vamos alterar aqui a cor. E eu vou deixar ele aqui do tamanho do meu... quase do tamanho todo aqui do meu espaço para fazer a arte. Ó, para centralizar, sempre para centralizar, precisa aparecer essas linhas aqui, ó. Apareceu uma linha rosa aqui, uma linha rosa aqui, tá centralizado no lugar, tá certinho, tá bem no meio, ó. Conseguem ver que aparece? Só aparece quando a gente movimenta. Então, se ele tiver um pouquinho para baixo ou um pouquinho para cima, não vai aparecer essa linha horizontal. Então, quando fica a linha horizontal e a linha vertical, é porque ele está centralizado. Então, ele está bem aqui no meio. Eu vou enviar para trás, clico com o botão direito, envio para trás. Não. Cadê meu texto? Ah, meu texto está aqui, é que está em branco, né? Vamos mudar a cor do texto. Pronto, ele já está no fundo, né? Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir em efeitos, né? Selecionei aqui o meu texto e vou vir em efeitos. Outra coisa, para quem usa o computador para fazer, se você digitar no teclado só o C, ele já aparece o círculo. Então, tem alguns atalhos que a gente pode utilizar. Se você digita o R, ele já aparece aquele quadrado. Se você digita o C, já aparece o círculo. Então, tem vários atalhos aí que dá para utilizar. Então, eu vou vir agora em efeitos, e eu venho aqui em curvar. Então, é um efeito de texto, que é curvar. Só que aqui ele ficou super curvado, né? E aí, como que eu faço? Eu vou arrumando aqui para ele ficar do tamanho certinho, na proporção aqui do meu círculo. Aqui dá para aumentar mais um pouquinho. Vou aumentar mais um pouquinho a fonte. Só que eu vou colocar aqui embaixo, igual eu fiz aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Ó, ele está curvando para esse lado. Eu arrasto aqui, ó. Eu arrasto, ele curva no sentido contrário. Eu faço ele mais para esse lado, porque esse que eu vou ensinar para vocês, ele tem uma dobrinha, que é aqui esse charminho, né? Que tem aqui, ó. Ele fica essa dobrinha, então ele dá um detalhe aqui especial, né? Então, eu vou girar aqui, giro. Aí eu vou girando aqui para ele ficar certinho. Isso daqui é um pouco ruim de fazer no celular, mas no modelo que eu vou mandar para vocês é mais fácil. Com o template pronto, é bem mais fácil de fazer. Então, aqui encaixei, e aí aqui eu vou colocar alguma frase, né? Quando eu quero colocar um novo texto, é só eu clicar aqui e duplicar. Deixa eu vir aqui, cadê o duplicar, gente? O duplicar... Tá aqui, ó, o duplicar mudou agora, ele tá aqui, né? É que antes ele ficava para cá, ó, eu confusa. Duplicou, aí eu venho, só que esse lado ele vai ter que estar curvado no inverso. Então, eu venho novamente em efeitos e mudo aqui a curvatura. Aí aqui eu posso colocar a frase que eu quiser, né? Para girar, eu giro assim. Vamos colocar uma outra frase aqui. Se você gostou... Não, curte se você gostou do conteúdo. Curte se você gostou do conteúdo. Aí é só encaixar. Aqui veio certinho, tá vendo? Mas às vezes não vem tão certinho. Aí você tem que arrumar lá e tal, vir aqui e ajustar. Mas é sempre aqui que a gente consegue ajustar
é a curvatura aqui do nosso círculo. Ó, aqui já ficou certinho. Eu vou colocar aqui o meu avatar. Ele já tem, né? O Canva já tem uma extensão desse avatar, que é o Bytemoji, né? Então, a gente consegue colocar direto aqui. Se você estiver utilizando um outro tipo de avatar que não tem a extensão no Canva, aí você vai ter que salvar no seu celular, no seu computador e carregar aqui em Uploads. A vantagem também que eu gosto desse é porque ele já aparece aqui direto no Canva, né? Então, aparece todos os modelinhos que tem. Aí eu vou escolher aqui um modelinho, né? Vou colocar esse, por exemplo. Agora, vamos supor, errei, eu não quero colocar no avatar, eu não uso avatar, não gosto, não quero colocar esse. Você pode colocar também a sua foto, ou de repente o logo, né? Se você tem logo da empresa. Enfim, você pode colocar o que você quiser aqui. Eu vou mostrar como que você faz isso. Eu vou fazer esse com o avatar. E vou mostrar um outro com uma foto. Como que você vai fazer com uma foto? Com uma foto, você vai duplicar, né? Eu vou duplicar a página, porque eu quero uma página igual a essa daqui, certo? Se eu mexer nessa, eu vou estragar a primeira, né? E eu vou ter que baixar para mostrar o mockup para vocês. Então, eu vou apagar aqui. Opa, apaguei errado. Vou apagar o avatar. E aí, nesse caso, eu vou colocar aqui um elemento de quadro. O elemento de quadro é aquele elemento que eu consigo colocar uma foto dentro. Então, eu venho em elementos. Vou voltar porque ele estava em linhas e formas. Ó, elementos. Clicou em elementos. É importante que não tenha nada digitado aqui, porque se tiver alguma coisa digitada aqui, você não vai conseguir encontrar. Então, ele tem que estar limpinho aqui a barra de pesquisa. Clicou em elementos. Vai descendo, ele vai aparecer aqui a opção de quadros. E aí, você vem aqui e escolhe a sua opção. Ó. Ele pode ser tanto círculo, como pode ser até esse daqui, de repente, dependendo do que você vai colocar. Ele pode ser essa forma ou círculo. Eu vou colocar aqui um círculo. Então, eu vou colocar bem no meio também, né? Para centralizar, eu preciso segurar e precisa aparecer as duas linhas aqui, né? Cruzando aqui as linhas. Eu vou aumentar, na verdade, eu tenho que aumentar primeiro, né? Para ficar mais fácil. Agora, eu volto e centralizo. Tá vendo? Ó, centralizou direitinho aqui. Aí aqui, nesse quadro, gente, a gente consegue encaixar qualquer foto. A gente consegue encaixar a logo, consegue encaixar uma foto nossa, o que a gente quiser. Só reduzir aqui um pouquinho, eu achei que ficou muito grande. Vou colocar uma foto aqui para vocês verem. Vou vir aqui e buscar só uma foto, mas você pode colocar a sua foto, o que você quiser. Ah, foto não, né? Mulher. Vou colocar uma foto, só para vocês terem uma ideia de como vai ficar. Aí você pode colocar sua foto. Para você deixar a foto maior aqui, ou para você alinhar aqui num elemento, você tem que clicar 2 vezes em cima. Se você estiver usando no celular, é a mesma coisa. Clica com o dedo 2 vezes em cima, que vai aparecer assim, ó. Vai aparecer desse jeito. Quando aparece assim, você consegue arrastar, ó, e deixar aqui bem centralizado, bem no meio. E se você quiser aumentar, deixar ela aparecendo aqui num tamanho maior, você pode aumentar também. Pronto, ó. Então, você pode usar ou com uma foto ou com um avatar. Aí, o que a gente faz depois que a gente feito isso, né? Feito isso, eu vou baixar esse design. Eu venho em compartilhar, em baixar, é a página 5. Se você tem o Canva Pro, sempre você muda o tamanho para o 3, porque a qualidade de imagem fica muito melhor no 3, tá? Então, sempre que você está usando o Canva Pro, baixe os seus arquivos em PNG e no tamanho 3. Se você usa o Canva grátis, quando você vem aqui no início, você vai começar, você usa o Canva grátis. Você vem aqui e coloca assim, ó, tamanho personalizado. E aí, o post, ele é 1080 por 1080. Aí, você triplica o 1080 por 1080. Agora, eu não lembro, vai dar 3.240, eu acho, né? 3.240. Eu ensinei isso outro dia lá no perfil. Aí, você vem 3.240, porque aí, 3 vezes, ele vai ficar no mesmo tamanho quando você baixa um arquivo lá no Canva Pro, que está no 3.
a ideia é a mesma. Então, lá no Canva Pro, você consegue fazer 3 vezes, né, a qualidade. O formato vai ser o mesmo, é só em questão de qualidade de imagem que fica muito melhor, tá bom? Então, voltando lá. Então, agora eu vou selecionar só a página que eu quero baixar. Eu vou baixar primeiro essas 5 aqui, depois eu baixo a outra. Não preciso nem baixar a outra, na verdade, porque vai ser o mesmo processo. Eu vou baixar só essa, senão nossa aula fica muito extensa, tá bom? Vou baixar só essa, que é a página 5. Pronto, baixar. Aí, agora, a gente vai lá na tela inicial do Canva. Agora, a gente vai lá na tela inicial do Canva e a gente vai procurar por essa opção que é Smart Mockups. Essa opção, ela é nova no Canva e ela tem uma possibilidade enorme de você colocar fotos aqui, ó. Você consegue colocar a foto dentro. Mockup significa, na verdade, modelo, né? Colocar dentro de um modelo. Então, você consegue colocar a foto dentro de um formato aqui de celular, consegue colocar aqui como se fosse o computador, o notebook, o tablet, dentro do relógio. E aí tem outras coisas aqui, ó, impressão, então você consegue colocar como se fosse um livro, como se fosse uma embalagem, você consegue colocar em vestuários também, camisetas, acessórios, enfim, tem uma infinidade de coisas. E isso tudo tem muitos que são da versão grátis, tem muitos Pro, mas tem muitos na versão grátis também. Então, explorem isso daqui, que tem umas coisas bem legais. Para a gente fazer o sticker, a gente vai vir aqui em impressão, ó, clicou em Smart Mockups, vai vir em impressão, e aí a gente vai vir aqui, ó, tem essa opção aqui de stickers. Eu amei demais, eu estou usando bastante essa opção. E é legal porque aqui ele tem vários... detalhe, ele é só do Canva Pro, eu achei que ele era do Canva grátis, ele é só está disponível no Canva Pro. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai clicar no design, ó, ele tem várias opções. Esse daqui é o circular. Então, vai clicar aqui. Nossa, eu tinha certeza que o circular era do Pro. Eu acho que eles lançaram no Pro e depois mudaram lançaram no grátis e mudaram para o Pro. Porque eu tinha certeza que esse era no grátis. Enfim, aí você vai clicar aqui em selecionar. E aí você vai vir buscar aqui, vou buscar em uploads. Eu vou fazer um upload, que ele está aqui no meu computador, então tem que subir ele. Vou subir ele do meu computador. Aí ele vai aparecer aqui, ele vai carregar aqui junto com as minhas outras imagens. Ó, ele está carregando aqui, tem que esperar ele carregar. Eu testei, dá para fazer no celular, também tem a opção de Smart Mockups. Deixa eu só ver se vocês estão... A Jéssica é o máximo, ela já está... Como que passa para o Canva? É o Bytemoji que você perguntou, Edi? O Bytemoji, ele já tem a extensão, eu vou mostrar lá depois como é. Então, ó, já carregou. Então, quando carregou, eu seleciono, que é isso que eu quero colocar no meu mockup, e eu venho aqui, clico em selecionar, e ele já vai aparecer aqui, olha que belezinha. Estão conseguindo ver aí direitinho? Olha como fica bonito. Aí, se de repente ele não ficou bem certinho aqui dentro, o que eu venho? Ajustar imagem, e aqui eu consigo ajustar para ficar bem certinho, mas nesse formato, vocês viram que ficou certinho? Por isso que eu vou dar um modelo para vocês, que daí facilita muito o trabalho de vocês. Eu acho importante que vocês saibam, tem coisas que vocês precisam desenvolver, mas tem coisas que, tipo, não tem lógica eu ficar querendo que vocês façam do zero. Então, eu já facilito a vida, né? Uma das características, eu faço muitos templates prontos para ajudar vocês aí. Então, olha como ele fica legal. Para vocês terem uma ideia, tem pessoas que pegam, para quem faz esse tipo de serviço, trabalha com marketing digital, design e tal, tem pessoas que pagam, contratam um serviço só para você fazer isso para elas, fazer adesivo. No início, quando eu comecei, eu fazia muito adesivos, tanto que tem muitas alunas que eu fiz adesivos e depois elas entraram para o curso. Porque foi uma das coisas que eu fiz no início. Eu fiz muito adesivo, assim, de arroba.
Gostaram? Comentem aí no chat o que vocês acharam. Muito difícil? Ele tem a extensão, Edi, deixa eu só mostrar aqui para você. Então, aqui ele já aparece. O meu, quando eu clico aqui, ó, quando você clica na lateral esquerda aqui do Canva, ou se for no celular, é lá embaixo que ele tem a opção de Bytemoji. Como eu conectei, ele já veio direto aqui. Você tem que ter um login lá no Snapchat. Você tem que baixar o aplicativo e tal, aí você vai criar um login. Aí, quando você clicar nessa opção aqui, ele vai aparecer aqui uma telinha para você digitar o seu ID e aí a senha, tá bom? E aí você consegue. Eu gosto bastante desse avatar, que eu acho ele bem... Eu acho bonitinho, eu gosto, eu acho ele bem divertido, assim. E ele tem várias opções para a gente colocar, eu gosto principalmente disso. Baixei o sticker com a marca d'água e ficou lindo. Fica lindo mesmo, Jéssica, ele fica muito bonito. E aí eu vou mostrar uma outra coisa que dá para ser feita também, que eu tenho usado até nos carrosséis. Eu vou mostrar para vocês como fica no carrossel e depois vou fazer um modelo para vocês. Então, o passo é esse, né? E aí você pode fazer com o tema que você quiser. Eu não vou fazer um por um, porque senão a nossa aula vai ficar super extensa e não precisa, né? Mas aqui, por exemplo, esse do Outubro Rosa, eu vou disponibilizar também o template para vocês. Mas aqui você pode colocar o elemento que você quiser. Você vai digitar aqui, elementos, aí você digita aqui, Outubro Rosa. Outubro Rosa. Você digita Outubro Rosa, aparece vários elementos. Aí você vem aqui e coloca elementos gráficos. Quando você coloca elementos gráficos, ele só aparece os elementos que são assim figuras, né? Aí tem vários que eu disponibilizei lá no canal do Telegram para vocês. E aqui também tem vários que são grátis. Tem Pro, né? A maioria é Pro, tem bastante Pro, mas tem vários que são grátis. Aí você vai escolher o qual você quiser colocar aqui. Esse já está pronto. Esse modelo eu vou disponibilizar lá no template, mas é só você escolher e colocar aqui no meio. A ideia é a mesma, você coloca aqui a frase que você quer. A única coisa é que se você vai utilizar no formato circular, que é esse daqui, se você colocar o texto desse lado, ele vai, essa bordinha aqui vai ficar ruim, aí o texto vai ficar, não vai aparecer. Então, por isso que eu faço ele todo mais para o lado esquerdo, né? Então, era isso. E eu vou mostrar mais uma coisa aqui para vocês, como que dá para utilizar, para vocês colocarem marca d'água, né? A gente tem muito problema, né, que as pessoas copiam, né, nossos posts e tal, isso é muito comum, né, infelizmente, né, na internet e no Instagram, isso é muito comum. Eu encontro, assim, diariamente, eu até parei de olhar, assim, antes eu recebia direto, assim, as pessoas me mandavam, aí até falei assim, ai, por favor, não me manda mais, deixa, nem me mande. Porque eu ficava tão irritada, porque tem gente... Não, quando é muito assim, quando é plágio mesmo, né? Que até teve uma colega aqui do grupo que pegou uma situação que era plágio mesmo, né? A pessoa pegou o meu e usou, assim, o meu vídeo, né? E aí você pode colocar marca d'água, porque isso ajuda bastante. Só que se você colocar a marca d'água de uma maneira muito escancarada, fica feio o post. Então, você pode fazer isso de uma maneira bonita, de uma maneira atrativa, que eu vou mostrar para vocês como é. Deixa eu só entrar aqui, que esse eu fiz de uma cliente. Eu não lembro se eu já fiz no meu. Deixa eu olhar aqui, que eu fiz no de uma cliente. Entrar no Canva dela. Deixa eu ver qual foi. Aqui. Deixa eu só olhar aqui os posts. Não, não foi nesse. Não foi. Nossa, tá começando a chover aqui. Tá escutando o barulhinho da chuva?
Nossa, começou a chover, que delícia. Ai, gente, a pessoa faz, depois não lembra onde é. Eu esqueci de marcar, mas eu queria mostrar para vocês como que fica o efeito, que fica bem legal. Eu acho que tá aqui. Psicologia e bariátrica, carro 6. É aqui mesmo. Ó, isso daqui dá para vocês fazerem, né? Então, isso daqui é lá do Mocap também. Então, eu peguei e personalizei, né? Eu personalizo os fundos, todos os backgrounds que eu vou utilizar. E aí, eu usei lá, lá naquele Mocap. E olha como ele dá um efeito bem bonitinho. Ele fica aqui o efeito. E aí, eu vou ensinar vocês a fazerem esse tipo de efeito aqui também. Vocês podem fazer tanto no fundo, né? Aqui eu fiz esse efeito no fundo. Ele fica um efeito discreto, mas fica bonito, né? Quer dizer, ele fica com a marca d'água, mas com efeito discreto e bonito. Não fica aquela marca d'água muito atrapalhando ali, né, a arte, né? Porque às vezes a pessoa coloca a marca d'água, mas ela fica ali brigando com o design, né? E nesse caso ele não fica. Eu vou mostrar como fazer um fundo assim. Então vamos lá. Deixa eu voltar no meu. Eu vou mostrar nesse formato quadrado também, que é o 1080 por 1080. Mas no Instagram, como eu sempre falo para vocês, tenho recomendado aí para as alunas nas últimas aulas, utilizem o formato 1080 por 1350, que é aquele mais compridinho. Eu vou até redimensionar esse, aquele formato. Ele é aquele formato que ele fica em retrato. Ó, ele fica assim, compridinho. Até não sei se já atualizou para vocês. Antes, quando a gente ia publicar, ele aparecia o formato quadrado. Agora ele já aparece o formato, esse formato retangular logo de cara. A gente nem precisa mais clicar embaixo. Não sei se o de vocês já atualizou, o meu já atualizou. Cadê o chat? Deixa eu só achar aqui o chat, senão eu não vejo vocês falando. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Então, eu vou ensinar como fazer, né? Então, para fazer a marca d'água, como que a gente vai fazer? Você pode fazer uma marca d'água com o seu arroba, ou que tenha a ver, de repente, com o post, com o tema que você vai colocar também. Naquele caso até que eu mostrei aqui, ele está com o tema do post. Mas você pode fazer ele com a sua marca d'água, com o seu arroba, você pode fazer com uma palavra, enfim, dá para fazer várias coisas. Vou fechar isso para não me confundir. Então, vai vir aqui em texto, e aí você vai colocar aqui a sua palavra, vou fazer com arroba mesmo, tá? Arroba Renata. Tô indo muito rápido, meninas que estão aí há pouco tempo, tá dando para acompanhar. Renata Santos, eu nem lembro mais o arroba. Aí eu vou colocar aqui um branco, porque o branco, ele fica bom quando eu coloco a transparência, ele fica aqui na cor que eu quero. Aí eu vou dar um espaço e digito de novo, Renata Santos. Pode copiar e colar também. Renata Santos.sm. E aí o tamanho, como você vai colocar aqui, aí você que define, tá? É igual colocar o açúcar, né? Que ela colocar a gosto, sal a gosto. Aqui vai a gosto, né? O que você gostar mais. Você precisa vir aqui, ó, em transparência e colocar uma transparência aqui, porque senão ele vai ficar muito, né? Colocou uma transparência, ó, transparência de 20 fica boa, costuma ficar boa. Aí eu vou copiar, vou duplicar aqui, né? Vou duplicar o texto e coloco ele aqui, um embaixo do outro. Para ser mais rápido esse trabalho, o que eu faço? Depois que eu fiz aqui 3, eu venho aqui, venho em posição, coloco aqui equidistante.
Equidistante é para ele ficar aqui na mesma altura, porque às vezes quando a gente faz de olho, a gente não consegue. Então, quando você coloca aqui nessa opção de equidistante, eu acho que fala, né? Equidistante, aí ele fica certinho. Depois que eu faço isso, eu clico com o botão direito, agrupo. Quando eu agrupo, ele não movimenta sozinho, então ele movimenta só com os 3. E aí eu venho e duplico. Aí eu vou duplicando e colocando aqui na sequência. Duplico, duplico, duplico. Duplicar. Duplicar. Vai ter que duplicar mais um, mas só vai precisar de um aqui, né? Pronto, ó, ficou certinho aqui o meu fundo. Aí agora eu vou fazer aquele fundo que ele fica com aquele efeito... Eu esqueci o nome, vamos lá. Peraí que eu já vou lembrar o nome do efeito. Eu vou só colocar a cor da minha paleta aqui. Se eu tenho, se eu uso várias cores, eu posso fazer um fundo para cada cor que eu utilizo lá nos meus posts. Então, o que eu vou fazer? Eu só vou colocar aqui a cor, né, da minha paleta. Vou colocar um mais escuro para vocês visualizarem melhor. Efeito granulado que chama. Ele fica bem bonito porque ele não fica aquele efeito lisão no fundo, sabe? Aquela coisa assim, aquele efeito chapado no fundo. Então, eu fiz aqui, eu coloquei aqui a minha cor, eu venho em compartilhar, aí eu vou clicar aqui em baixar, né? Canva Pro vai lá para o 3. Aí eu vou escolher aqui a página 3, né? Vou baixar só a página 3. Pronto, baixei. Agora, baixou. Então, depois que baixou aqui no computador, está concluído. Eu venho em Upload e carrego novamente. Então, ele vai vir para mim como se ele fosse um fundo, né? Fazer upload de arquivos. E aí, eu vou trazer esse fundo de volta. Abrir. Aí, ele apareceu aqui, né? Eu vou fechar agora, que eu não vou precisar desse, vou ficar só aqui. Aí, eu clico nele para ele vir aqui. Não, fiz bobeira, gente, que se eu deixar aqui vai me atrapalhar. É melhor fazer aqui mesmo. Ó, aí eu trago ele para cá. Então, ele veio como uma imagem, tá? Eu baixei, ele veio como uma imagem aqui do meu fundo. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em editar imagem. Ó, isso tá disponível no Canva grátis, tá? Não é só do Canva Pro. Isso dá para fazer para quem usa o Canva grátis também. E aí, eu vou descer aqui até na opção de ruído de TV. Se você nunca usou essa opção, é possível que ela esteja bem aqui embaixo. Aí você tem que clicar nela. Tudo que você nunca usou, fica aqui. Por exemplo, eu nunca usei esse desfoque novo, ele está aqui. Depois que você usou uma vez, ele já fica aqui para você. Então, clica aqui em ver tudo. E aí, aqui ele tem várias opções. Eu vou fazer para vocês nessa opção de rebobinar. Mas você pode até fazer em outra, que ele vai ficar com vários efeitos. Ele dá tipo uma textura, sabe? Ele fica tipo texturizado. Ó, só que assim ele tá feio, né? Aí eu clico de novo aqui nas configurações, e aí eu venho e tiro toda a distorção grossa, tiro toda a distorção fina. Na contagem, eu não mexo. Aí eu venho, tiro todo o número de linhas, e aqui é que eu vou ajustar a quantidade de granulado que eu quero na minha foto. Se eu quero um efeito mais forte de granulado ou menos forte. Então, aqui é que ele vai dar o efeito que eu quero. Eu gosto de deixar bem pouquinho, porque talvez vocês, não sei se vocês conseguem visualizar, mas ele está com um leve efeito de granulado. Então, ele fica bem bonito. Aí eu venho aqui e clico em aplicar. Aplicar. Sempre que aparecer esse salvamento pausado, aí quando a gente está usando no computador, principalmente, a gente espera um pouquinho, porque se a gente mexe, ele desconfigura todo. Aí eu vou vir aqui em aplicar e vou esperar desaparecer esse salvamento pausado. Eu não sei se onde vocês costumam aparecer, às vezes, esse salvamento pausado. Ele é muito chato, porque às vezes eu quero fazer a arte mais rápida e eu não consigo por isso. Pronto, ó, gente. Fez aqui, aqui você tem um fundo. Então, agora eu vou colocar ele aqui e vou clicar com o botão direito, substituir plano de fundo. Então, ele ficou aqui no meu fundo. Tá vendo que agora ficou escuro?
porque dependendo da cor que está embaixo, ele vai ficar mais escuro ou mais claro. Então, eu seleciono tudo, venho aqui em transparência, e aí eu deixo na altura da transparência que eu quero, tá bom? Então, vou reduzir um pouco mais ainda a transparência para ficar legal. Pronto, né? Fiz isso aqui. Então, aqui eu tenho, né, um fundo aqui personalizado. Aí, para facilitar o trabalho de vocês, vocês baixam esse fundo da mesma forma que eu fiz lá. Então, você vai ver, porque se você deixar aqui, quando você colocar uma imagem, ele pode arrastar. Você pode até colocar o cadeado aqui, mas não fica tão legal. Para ficar mais fácil, como que eu costumo fazer? Eu crio uma pastinha lá com todos os meus fundos. Então, esses fundos eu posso utilizar tanto lá no feed, como eu posso usar nos stories também. Nos stories, eu confesso que às vezes eu até acabo nem utilizando, porque você tem que deixar numa pastinha, e aí meu celular carrega muito, porque eu edito vídeo de cliente, edito meus vídeos, então eu acabo às vezes não utilizando, mas é uma maneira de você fazer tudo bem personalizadinho, tanto o que você está colocando no feed, como o que você está colocando lá nos seus stories, e é uma maneira de você fazer isso rapidamente. Então, você pode fazer vários fundos como esse, com palavras, com seu arroba, com o que você quiser, e você consegue utilizar, tá? Então, eu recomendo que você baixe ele e depois carregue novamente. Aqui eu já tenho esse, né? Então, eu vou baixar esse agora personalizado. E aí eu vou mostrar para vocês o que dá para ser feito lá com aqueles mockups, que também fica muito legal e dá para utilizar em carrossel, em post, enfim. Então, novamente, aqui vocês já estão cansados de ver, né? Compartilhar, baixar, vai para o 3, e aí eu vou baixar somente a página 2. Baixar a página 2. Só esperar baixar aqui, e daí eu vou lá no Smart Mockup, para mostrar como que dá para ser feito. Um dos exemplos, né? Aí eu posso vir aqui, fazer aquilo. Vou lá no início, vou de novo em Smart Mockup, vou de novo em impressão e vou de novo em sticker, tá? Essa é uma outra opção que eu vou mostrar para vocês. Aquele sticker que eu fiz, eu vou fazer nesse daqui para vocês verem como fica bonitinho também. Deixa eu ver se esse redondo... Não vai enxergar se é redondo. Meu computador que tá lento, gente. Meu computador tá com muita foto. Vamos lá. Deixa eu só mostrar esse daqui para vocês, que eu esqueci de mostrar. Eu ia mostrar e esqueci. Selecionar. Ah, esse ele tá quadrado, então ele ficou quadradinho. Mas olha que legal como ele fica também. Então, se você quer colocar alguma coisa aqui nessa mãozinha, você consegue fazer. Esse daqui, ele tá no formato quadradinho, mas se você escolher o redondo, ele fica redondinho. É bem bonitinho também. Mas deixa eu voltar lá. Smart Mockups, impressão, sticker. Ó, aí tem essas opções. Esse daqui é um quadradinho. Esse aqui é um quadrado também, mas é um quadrado mais alto. E essa última opção é um retângulo. E eu gosto dessa opção, que dá para utilizar principalmente em carrossel. Eu acho que fica bem bonito. Aí eu venho aqui em selecionar e vou buscar lá, fazer o upload daquele fundo que eu tinha colocado o arroba, que é esse fundo aqui, ó. Vai carregar aqui, vai demorar um pouquinho para carregar. Deixa eu olhar para ver se tem alguma pergunta enquanto isso. Oi, Aninha, que saudade de você, meu amor. Célia. Nossa, eu tava morrendo de saudade de vocês. Faz um tempão, né, que a gente não tem aula, porque teve o feriado. Aí eu falei que a gente ia fazer aula no dia 13, só que eu não me toquei que o Rodrigo estava de folga no dia 12. E aí eu falei, não, dia 13 não vai dar, né? Não vai dar para fazer aula. E aí por isso que eu marquei essa semana, mas eu estava morrendo de saudade. Aí vai clicar aqui. E vai clicar em selecionar. Gente, aqui tem um R puxado, tá? Porque é do interior. Só que daí, errei, mas aí ele ficou só a metade. O que ele vai fazer? A gente vai ajustar a imagem. Inclusive, eu poderia ter feito lá num formato que já ficasse certinho aqui, mas eu até esqueci desse detalhe. Mas eu venho em ajustar a imagem e aí eu vou ter que deixar ele bem grandão, ó.
Para deixar ele bem grandão, eu tenho que puxar essa bolinha que tem aqui, tá vendo que tem uma bolinha? É só puxar ela. Puxou, vou puxar um pouco aqui para baixo. Vai ter que puxar mais. Vou ter que ocupar todo o espaço. Você tem que puxar e depois você segura um pouquinho. Você puxa e segura um pouquinho, ó. Agora, tá vendo que ele ocupou aqui todo o meu espaço? Todo o espaço está ocupado. Aí eu só vou arrumar aqui certinho para ele ficar igual em cima e embaixo, né? E eu vou vir aqui em salvar. Olha como ficou um elemento bonito. Agora eu vou mostrar como que vocês usam isso no carrossel. E o carrossel vai ficar até com aquele efeito de infinito, sem ser um carrossel infinito. Então, vamos salvar esse mockup. Salvar. E depois você vai ter que clicar aqui de novo em baixar. Gente, meu computador tá lento por conta das benditas imagens. Eu preciso parar para pegar e tirar um monte de coisa que tá aqui. Eu vou deixando as imagens, quando eu vejo tá carregado. Pronto, ó, já baixou a imagem. Agora eu vou mostrar aqui no carrossel como que vocês podem fazer. Vamos fazer aqui um carrossel. Vamos supor que aqui é a minha capa. E aí eu vou para a segunda página do carrossel. Na capa eu acho que ele não fica legal. Fiz aqui a minha capa. E aí eu vou para a segunda página. Gente, aqui eu não vou fazer completo, porque isso já tem, né, a aula lá no curso de fazer o carrossel. Eu só vou dar ideia para vocês como que dá para fazer, tá bom? Aqui faz de conta que eu já fiz a capa do carrossel, aí eu vou para o segundo card. Aí eu vou vir aqui fazer upload, né, para puxar aquela imagem que eu fiz. Que é essa daqui, ó. Isso daqui que eu vou fazer, só dá para fazer no computador, tá? No celular não dá para fazer esse truquezinho que eu vou mostrar. Olha como ficou bonito. Vocês conseguem visualizar? Ele fica muito lindo, gente. Aí, o que que eu quero fazer agora aqui? Eu vou reduzir aqui um pouco o tamanho. Eu quero que ele apareça no segundo e no terceiro card do meu carrossel, como se ele fosse um carrossel infinito. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou diminuir um pouco para ficar melhor. Eu vou aumentar aqui o tamanho. Eu vou aumentar aqui o tamanho dele. Ó, tá vendo? Ele tá aqui bem na metade. Então, aqui no fundo, eu posso colocar uma foto, posso deixar o fundo assim mesmo. Enfim, posso fazer o que eu quiser aqui. Aí, o que que eu vou fazer para que ele apareça nos dois cards? Eu vou vir aqui, ó, duplicar página. Dupliquei a página. Aí, eu vou clicar aqui nesse tracinho e vou cortar aqui, ó. Vou cortando até chegar aqui bem na beiradinha. Isso daqui, conforme eu falei para vocês, só dá para ser feito no computador. Aí eu vou clicar com a minha setinha que tem aqui no teclado e com o Shift. Eu clico na setinha e no Shift. Aí ele vai vindo. Sabe aquelas setinhas que tem? Vai para cima, vai para o lado? Eu estou clicando com a minha setinha que vem para o lado esquerdo. Aí eu vou clicando. Vou clicando. Ó, tá vendo que ele encontrou? Então, quando eu montar o meu carrossel, ó, ele vai dar esse efeito de infinito, sem eu ter que fazer aquele carrossel gigantão, tá? Esse é um truque que eu uso bastante nos carrosséis. Aqui ele ficou com um pouquinho de marca. Mas dá para tirar aqui. Ele vai tirar a sombra, vai ficar sem graça. Mas é mais ou menos essa a ideia. E você consegue aumentar ele também. Poderia ter feito um pouco maior para ele pegar bem aqui. Aí ele ficaria aqui perfeito. É que agora sim ele não vai ficar exatamente igual. Então, eu tenho que fazer o mesmo processo. Tem que aumentar e vir aqui. Vou fazer aqui de novo. Para vocês verem, ó. Eu arrasto, seguro aqui, arrasto até o final. Vai dar certinho o tamanho. E aí você vem com o Shift e a setinha. Aí ele vem.
Aí você vem segurando até ele chegar aqui bem na beiradinha. E aí, quando você baixa, ele fica bem certinho, tá bom? Ó, esse é um truquezinho também que dá para fazer no carrossel com isso. Deixa eu só olhar para ver se vocês perguntaram aqui. Fica lindo, né? Martinha, você esqueceu da aula, meu bem. Deixa eu colocar aqui pequenininho. Meninas que estão aí de convidadas, conseguiram? Acharam que dá para fazer? Tranquilo? Muito difícil? Esse truquezinho aqui, ele dá um pouquinho mais de trabalho. Para quem já está habituado a fazer, ele é mais fácil. Eu tenho usado muito esse truque para fazer os meus carrosséis, porque eu tenho preguiça de fazer aquele carrossel no infinito, porque ele fica menor, ele fica um pouco ruim de fazer. Enfim, eu quero fazer mais rápido, eu acabo fazendo assim. E isso dá para ser feito também com imagens, inclusive, né? Então, se eu coloco aqui uma imagem, só não dá para fazer com um elemento, mas se eu tenho aqui uma imagem, também consigo fazer isso. É a mesma coisa, deixa eu fazer com uma imagem, só para vocês verem como é. Vou fazer com essa imagem aqui. Vamos supor que eu quero deixar a imagem no meio, para dar aquele efeito de infinito, né? A única coisa que não pode, se você colocar ele como plano de fundo, aí não dá certo, tá? Ele tem que estar a imagem solta aqui, sem estar no plano de fundo. O plano de fundo é quando eu clico, substituir plano de fundo. Aí eu deixo no plano de fundo, aí não dá certo, tá? Ele tem que estar dando essa sobra, né? Então, eu vou vir aqui e vou... Para quem tem o Canva Pro, eu consigo remover o fundo aqui, né? Removo o fundo aqui. Para quem não tem Canva Pro, usa Canva grátis, aí tem que usar um daqueles sites gratuitos que faz a remoção do fundo, que tem o remove.bg e tem alguns outros lá que dá para fazer. Vou mostrar aqui, porque eu não lembro se eu já mostrei isso para vocês. Esse truquezinho facilita muito a minha vida. Aí vamos supor que eu quero que ele apareça nos dois cards, né? Aí um pedaço da moça vai ficar aqui, um pedaço dela vai ficar aqui, e o outro pedaço vai ficar no outro. Uma coisa que eu sempre faço também, que dá para fazer na versão grátis, sempre que você remove o fundo de uma imagem, você consegue vir aqui, ó, vou colocar em aplicar, né, para remover, senão ele vai ficar salvamento pausado e vai voltar. Aí ele até já foi aqui. O que que eu faço também? Eu venho em editar imagem e coloco uma sombra aqui, ver tudo, coloco essa sombra projetada para ele dar um efeito real. Aí eu clico aqui na sombra projetada e dou mais um pouquinho de transparência para não ficar tão forte a sombra. Então, eu dou mais um pouquinho de transparência. Aí, tá vendo que ele dá uma sombrinha? Ele dá um toque mais profissional para a arte. Pronto, agora eu vou fazer o efeito para vocês verem como dá para fazer em foto também. Então, acertei aqui, ó. Nunca deixem a foto assim, ó, solta. Não fica legal, tá? Sempre ou assim... Ó, eu falei para vocês, não dá para mexer quando está em salvamento pausado, e eu mexi. Vamos voltar tudo aqui. Isso acontece quando ele está naquele modo salvamento pausado. Deixar ela sem sombra mesmo, só para vocês verem. Então, sempre, ou vocês encaixam assim, ou se a foto vai ficar aqui no meio, por exemplo, aí você pode usar um elemento que ele se chama blur. Esse elemento blur, você consegue esconder aqui essa beirada da foto, aí fica legal. Aí você coloca aqui e altera, por exemplo, para a cor do fundo. Aí eu venho aqui e altero a cor. Coloco essa cor do fundo. Tá vendo? Aí ele não aparece o corte da sua foto, senão fica muito feio, tá? Não fica legal. Mas vamos voltar lá, só para vocês verem como dá para fazer na foto também. Então, eu coloquei aqui, então eu quero que apareça uma parte da moça aqui e a outra parte no outro. Aí eu faço o mesmo processo. Depois que eu arrumei, eu duplico. Eu não posso copiar e colar lá, porque senão ele não vai ficar certinho. Quando a pessoa rolar, ele vai ficar diferente. Então, para ele ficar certinho, eu tenho que duplicar. E aí vir e fazer o mesmo processo. Puxo até a beiradinha aqui, ó. Tá vendo que aparece uma linha rosa? Quando aparece a linha rosa, eu não sei se vocês conseguem
ver assim do computador, não sei como vocês estão assistindo, mas quando você está no computador, você vê quando chega na linha rosa. Chegou na linha rosa, eu venho na setinha, ó. Aí eu venho, eu shift e a setinha, porque ele vem rápido. Se você clicar só na setinha, ele vem também, só que ele vem muito devagar. Ó, pronto. Aí, quando eu fizer o meu carrossel, ó, ela vai ficar aqui certinho, tá vendo? Ele dá aquele efeito de carrossel infinito, mas não é um carrossel infinito. E o carrossel infinito também não é tão difícil. O que eu não gosto no carrossel infinito é que depois que você faz ele, você precisa cortar ele num outro programa e acaba dando um trabalho a mais. Então, isso facilita muito a minha vida. Ah, que bom que você está gostando, Tati. Martinha está gostando. Meninas, ficou alguma dúvida em relação a esses adesivos? Para quem não participou da imersão de Canva, que na imersão de Canva eu ensinei a fazer outros tipos de adesivos, que são aqueles adesivos que eu utilizo de bom dia, com frases, enfim. Isso tem lá na parte do módulo, eu fechei aqui, mas ele está lá, quando você vai lá, imersão em Canva, acho que é outro nome que tá, eu não lembro o nome agora. Depois eu passo no grupo certinho para vocês. Mas lá tem aqueles outros adesivos. Então, para quem não participou da aula ao vivo, eu deixei tudo salvo lá, tá? Então, você consegue personalizar aí os seus adesivos. E essas coisas chamam a atenção. Quando você faz essas coisas, as pessoas percebem o cuidado também que você tem. Isso tudo gera mais valor para a sua marca. Então, é importante a gente ter atenção nesses detalhes. Só que a gente não vai ficar o dia todo lá fazendo um monte de coisa, enfeitando todos os stories e gastando um tempão. A gente facilita o trabalho já criando e deixando salvo no computador, igual eu falei para vocês. Fez o fundo? Deixa os fundos lá salvo, deixa salvo no Canva, porque aí cada vez que você vai fazer um post, você não gasta um tempão para fazer. E quando você abre um documento também, aqui, deixa eu até mostrar aqui como que eu costumo fazer. Então, eu deixo... Quando você abre um documento, você pode utilizar para fazer vários posts. No Canva, você consegue abrir até 100 páginas, até 200 páginas, porque eles atualizaram há pouco tempo. Antes, só dava para fazer até 100. Hoje, dá para fazer até 200. Quando você faz muitas, às vezes fica um pouco carregado, mas você pode fazer até 100, 150. Eu tenho alguns que tem 200 mesmo, eu consigo trabalhar. Porque o que eu faço, por exemplo, eu vou mostrar aqui da minha cliente, porque os meus devem estar bagunçados, não sei se está certinho. O dela eu sei que está bem arrumadinho. Vamos lá. Por exemplo, aqui, ó, psicologia bariátrica. É um dos temas dessa minha cliente psicóloga. Aí, o que eu faço? Todos os posts dela, é que ela está com uma identidade visual nova, então tem muitos posts que ficaram para trás. Mas com a identidade visual nova, todos os posts que eu faço, eu estou fazendo dentro desse mesmo documento. Porque aí facilita. Eu vou fazer outra capa, eu só venho aqui e duplico. Duplico. Aí eu começo a fazer outro carrossel aqui em cima desse primeiro que eu já fiz, né? Ou, por exemplo, eu vou fazer uma capa parecida com essa. Eu venho e duplico essa capa. E aí eu começo a fazer a capa, coloco o texto aqui em cima dessa que eu já fiz. Porque senão a gente perde muito tempo, né, para fazer. E tempo é dinheiro, né? A gente tem que fazer um conteúdo bom, atrativo, mas que não fique a vida toda ali. E vocês sabem melhor do que eu nessa questão, porque a gente tem pouco tempo para fazer, né? É uma coisa que eu sempre falo, se a gente ocupar o tempo de uma maneira inteligente, a gente consegue criar conteúdo e consegue manter a constância, né? Porque é uma das dores, né? Da minha persona, uma das dores que a gente tem, é uma dor minha também, da constância, né? Eu consigo manter a constância na medida do possível, mas assim, se eu não me programo com antecedência, eu não consigo. Tanto que há pouco tempo, quando eu fiz a mudança do perfil, né? Eu falei lá para vocês, eu fiquei um tempo sem conseguir postar, e aí estava postando, né? Tudo de qualquer jeito e tal. E aí eu achei melhor criar um perfil novo, porque também eu mudei a minha estratégia de negócio. Hoje eu estou atendendo mais as consultorias individuais. Eu até vou abrir, tem um produto novo para ser lançado e tal, mas o meu foco maior está sendo nas consultorias individuais. E aí não estava compensando ter um perfil tão grande, porque um perfil tão grande, ele também te dá um certo trabalho, né? De você ter que responder mais directs e tal.
E aí, enfim, um monte de coisa. Além disso, os meus stories estavam bugados no outro perfil. Então, eu fazia stories, tinha a visualização muito baixa. E aí, tudo bem, quando tem alguma atualização, quando tem época de eleição, né? Tem essas coisas todas, tem alguma variável, a visualização cai mesmo. A gente não tem que ficar só preocupada com isso, porque senão a gente desiste, né? Falar, tá muito ruim e tal, porque nos últimos tempos está ruim por conta de eleições e tal. Final do ano tem muita gente patrocinando, então fica mais caro, né? As pessoas patrocinam mais, então eles vão dar mais atenção para quem está pagando, né? Vai mostrar mais quem está pagando. Mas eu mudei o perfil, né? E aí tinha também essa questão da constância, né? Então, para a gente ter constância, precisa de uma organização. Uma das coisas, às vezes a gente gasta muito tempo buscando ideias, né? Então, a gente fica, às vezes, muito tempo em perfil do Instagram, olhando ideia, e a gente não senta ali para fazer, né? Para criar a nossa ideia. Eu estou falando isso porque eu já passei por isso, e às vezes eu passo, eu tenho que ficar de olho, senão você começa a olhar ali no Instagram, quando você viu, você passou ali 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, não é? Principalmente se você começa a olhar story criativo, que é uma coisa que, tipo, chama a atenção. Mas isso não dá dinheiro. Se você não souber fazer estrategicamente, não vai adiantar nada. Então, a gente tem que pensar sempre isso. Se você tem tudo arrumadinho, é muito mais rápido para criar conteúdo. Então, até o pack de templates também que eu criei foi pensando nisso. Então, muitas de vocês que já utilizam o pack sabem da facilidade que é na hora de criar, porque você já tem o modelo pronto. Então, eu tenho o modelo pronto, eu venho aqui, mudo o texto, mudo a foto e já está ali pronto. Mudo as cores, né? Já tem uma coisa pronta. Então, não fiquem começando coisas do zero, porque eu sei que muitas ainda têm essa mania de começar do zero. Então, aqui ela tem todos os posts dela sobre esse assunto estão aqui. A identidade visual dela era diferente e tal, então agora estou mudando. Mas isso facilita muito o trabalho. Deixa eu até apagar aqui, senão eu vou fazer confusão depois. E aí, de acordo com o tema, por exemplo, ela tem esse tema e ela fala também de alimentação consciente. Ai, gente, eu fiz esse post hoje, eu achei lindo. Não sei se vocês também devem ser assim com o trabalho de vocês, né? Principalmente as artesãs, né? Você faz e fica namorando. Nossa, eu fiz esse post muito rápido, eu achei que ele ficou bem bonito, eu gostei do post. E aí depois ele rolou no meu feed, eu falei, nossa, que post bonito, eu falei, fui eu que fiz. Ó, isso tudo já tenho pronto. Por exemplo, aqui o final, a parte que a gente coloca CTA, a gente pode fazer vários e já deixar pronto. Aqui eu fiz o mesmo modelinho, porque eu já tinha usado num outro post. Aí eu faço vários modelos, né? Aqui tem 2 iguais, mas eu faço vários modelinhos e vou utilizando. E aí eu só mudo o que está escrito, porque você fazer uma coisa automatizada aqui não fica legal. Na CTA é legal você colocar ali de acordo com o tema, fazer uma pergunta, né, para o seu público, enfim, não fazer igual, tipo aqueles que tem curte, comenta, compartilha, dá 3 pulinhos, faz não sei o quê, e aí já deixa tudo pronto. As pessoas percebem isso e acabam nem interagindo. Aqui, por exemplo, mas eu sempre faço isso de deixar os carrosséis todos juntos, porque facilita muito. Aqui também acho que tem um exemplo para vocês. Ó, essa, por exemplo, já é uma outra cliente. Aí, ó, aqui, tá vendo? Aqui eu fiz aquele efeito que eu mostrei para vocês. Eu peguei a foto dela e fiz aqui daquele jeito. Então, ficou aparecendo, ó, quando você olha o carrossel parece que é um carrossel infinito, mas na verdade não é. E aí facilitou bastante na hora de fazer. Facilita porque não precisa cortar, na verdade, né? Outra coisa que dá um efeito bonito nos carrosséis também é você colocar uma sombra, tá vendo? Que eu coloquei uma sombra aqui embaixo. Olha como fica bonito. A sombra é só procurar aqui em elementos, sombra. Bom, essa foi até a primeira sombra aqui, que é uma grátis. Para quem tem o pack dos stories criativos, eu coloquei lá todas as sombras que eu utilizo, tá? Tem uma pastinha lá no pack que está escrito sombras. E aí você já tem todas, mesmo as que são aqui no Canva, tem muitas que são Pro. Lá você tem disponível lá no pack de stories criativos todas as sombras, tá? Também dá um efeito. Sempre é importante vocês lembrarem de colocar por baixo, porque às vezes também a gente esquece, né? Não sabe. E aí fica na frente, aí não fica legal. Tem que colocar por baixo e não ficar tão assim, aquela sombra, né? Tem que ser uma coisa
sutil, né? Daí fica bem profissional.